Então, gente, onde que começa a digestão? Os dentistas sabem, claro, né? Quer dizer, às vezes nem sabem, mas a digestão já começa pela boca, termina lá embaixo, no ânus. Começa aqui, termina lá. Por quê? Porque na boca já começa a produzir enzimas digestivas, como a amilase. Então, o carboidrato que você come já começa a ser digerido na boca, pela amilase. Então, o alimento que você coloca na boca desce aqui pelo esôfago, cai no estômago, e lá no estômago ele é o quê? Ele é hidrolisado, ou seja, ele é digerido, depois vai para o intestino, né? E depois é eliminado o que não presta, o que presta, o intestino saudável deveria filtrar, né? Absorver o que é de nutriente. Então é isso, o alimento tem que ser uma via só. Não é mão dupla, não. O alimento tem que descer, seguir uma linha reta até o ânus e nunca voltar. Mas o que está acontecendo, né, com a maioria das pessoas? O tal do refluxo. O alimento volta e tem razões para ele voltar. Para que ele não volte, no esôfago tem uma válvula, né? Nós temos válvulas que fecham, que abrem, é igual receptores, né? Os receptores, por exemplo, quando produz melatonina à noite, eles são abertos e os do cortisol são fechados. Depois de manhã abre do cortisol, a melatonina é fechada. Então, um receptor abre, outro fecha, e nosso organismo é assim, parece um motor de carro, né? Eu não entendo muito de motor de carro, mas não tem o pistão lá, não tem as válvulas, as velas, então nosso organismo é assim, né? O carro não anda se acontecer, se tiver toxina, se tiver sujeira lá no motor. Nosso organismo também não tem saúde se também acontecer isso, se ele se inflamar. Por isso tão importante essas inflamações, tá? Então, aqui temos uma válvula no esôfago e aqui na região inferior do estômago, onde divide com o intestino delgado, que a primeira porção do intestino delgado é o duodeno, tem outra válvula. Então, aqui a válvula cárdia, né? E aqui embaixo tem a outra válvula que separa o estômago do duodeno, que chama anel pilório. Então, o certo seria o estômago, você comer, mastigar umas 30 vezes para o alimento não ir em pedaços lá para o seu estômago, e o pior, e pedaço mal digerido para o seu intestino. Depois, desceu aqui, fechou, a válvula tem que fechar. E depois que fizer lá a digestão no estômago, a válvula lá do duodeno tem que abrir para o alimento ir embora. O que acontece? Está acontecendo ao contrário. Essa válvula do esôfago, para as pessoas que têm problema lá de digestão, abre, o alimento reflui, e reflui também o ácido clorídrico, por isso que queima tudo. E a válvula do intestino não abre, porque enquanto não tiver tudo bem digerido, que nem um líquido, que nem uma sopa, ela não abre. E aquilo lá fica. Já se sentiu assim? Panzinado, como dizia meu pai? Meu pai tinha problemas horríveis, mas ele comia tudo errado também, né? E não devia ter acidez no estômago, claro. E aí ficava inchada a barriga, ficava com azia. Então fica tudo fermentando aqui dentro. Por quê? Porque a pessoa, na maioria das vezes, tem pouca acidez no estômago. Então, por essa diferença de pH, começa a voltar. Mas aí você vai no médico, né? Então ele passa o omeprazol. Por quê? Porque ele acha que aquela acidez que fica te queimando, ele tem que alcalinizar o estômago para não te queimar o esôfago. Mas acontece que essa acidez é necessária, porque senão como que vai digerir o alimento? Essa acidez é necessária. Só que com o omeprazol alcaliniza, mas deixa de refluir, de voltar? Não deixa. Você pensa que deixou, porque você não sente mais a queimação. Mas na realidade fica voltando sim, tá? Recapitulando, quando o alimento entra no estômago, os dois esfíncter, né? Os dois anéis têm que ficar fechados, tanto de cima como de baixo, até o estômago, né? Que é uma câmara. O que é estômago? É uma câmara onde o ácido clorídrico é produzido para acidificar o estômago ao máximo. O pH do estômago tem que ficar entre 1,5 e 2, tá? E
para que o alimento seja metabolizado. E a produção do ácido clorídrico é feita a partir da bomba de prótons. Lembra aquele nome lá daquele remédio, do omeprazol, pantoprazol? Se você ler na bula, é um inibidor da bomba de próton. Então, eu vou explicar o que é uma bomba de próton. A bomba de próton é a bomba que secreta o próton. Isso é óbvio. O que é o próton? É o H+, tá? E ele vai interagir com o Cl-, cloro, e formar o quê? Ácido clorídrico, porque tudo que é H+ é ácido. Com cloro fica ácido clorohídrico, ácido clorídrico. Então, por que com esse pH tão ácido? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que se o estômago tem um pH tão ácido, ele não corrói a parede do estômago? Né? Você pode pensar, mas por quê? É tão ácido, por isso que dá úlcera, por isso que dá gastrite. O médico tem razão. Ele está alcalinizando meu estômago para não ter isso. Ah, mas peraí. Deus ia fazer errado? Então, ele fez errado. O organismo não pode ser ácido. Como que você vai digerir um alimento? Então, não é essa a razão. A razão das gastrites que muita gente tem, ou feridas, que muita gente tem úlcera, é porque tem pouco muco protetor. O estômago é uma câmara, né? Mas tem um revestimento lá, um muco protetor, para o ácido não corroer a parede do estômago. E muita gente tem a gastrite, por quê? Porque tem pouco muco protetor. Por isso que muitas vezes a pessoa fica também, sabe, com rouquidão, sabe por quê? No estômago tem muco protetor, no intestino tem muco protetor, mas no esôfago não tem muco protetor. Então, quando o ácido volta aqui no estômago, queima. Talvez você não esteja sentindo porque está tomando omeprazol, mas ele não tirou a causa. A causa é a falta de acidez. E aí, o que o estômago faz para se proteger? Ele também começa a produzir um muco, só que não é fisiológico, não é natural esse muco que o esôfago produz. E aí, esse muco começa a aumentar tanto que a pessoa começa a ficar rouca, pode ter até rinites e sinusites. Já vi caso do muco chegar no ouvido, e tanto muco, por isso que a pessoa fica assim, tentando tirar o muco. Mas é por quê? A causa foi aquele ácido que refluiu. Então, ele faz alguma defesa aí produzindo muco, que não deveria ser assim. Então, a válvula do esôfago se abre por uma pequena alcalinização, mudança de pH. A válvula começa a abrir aqui e o alimento, o ácido começa a voltar. Ou pode ser hérnia de hiato, aí já é outro problema. Isso ocorre quando um pedaço do estômago cresce em direção ao esôfago. E aí a válvula não consegue fechar. Mas isso é um problema anatômico, que talvez, dependendo, possa precisar de uma cirurgia. Mas a maioria dos casos de refluxo, azia, é por causa mesmo da acidez do estômago. Com a idade, a acidez é diminuída. As pessoas não conseguem, depois dos 35, 40 anos, não produz mais uma acidez conveniente, né? Uma acidez ideal para metabolizar o alimento. E outra causa também seria a escolha de alimentos errados, bebidas com cafeína, alimentos processados, gordura vegetal hidrogenada, a própria caseína do leite, que é a proteína do leite, o álcool, o cigarro, tudo isso também, né? E evitar proteínas à noite, por exemplo, carne vermelha à noite, né? Tem que dar uma equilibrada aí na alimentação. Então, como eu falei, a hipocloridria é um grande problema, é o maior de todos. Então, nós temos células na parede do estômago que são bombas, que se chamam bombas oxitinas, tá? Com X, oxitina, que vão secretar o quê? Gastrina. A gastrina é produzida pela célula G, né? Aquelas células piramidais lá. Produz até acetilcolina. Acetilcolina é ótimo para a memória, produzida lá no estômago. E histamina. Quem toma antihistamínico já vai saber o que é histamina. Histamina é quando acontecem processos alérgicos, né? Você não toma antihistamínico para combater a histamina. Só que essa histamina
é a que mais produz ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico é produzido pela gastrina, pela acetilcolina e pela histamina. Então, ela é a que mais produz. Só que ela é liberada em situações alérgicas pelo mastócito, que é uma célula, que é ele que elimina aí a histamina, tá? Então, a histamina, fisiologicamente, tudo bem, ela produz o ácido clorídrico. Mas se você começa a comer muito alimento alergênico, como glúten, leite, todos esses que eu sempre falo, vai haver uma grande produção de histamina e com isso vai acidificar demais o estômago. O estômago tem que ser ácido, mas não também a um ponto aí de ter um pH 1, por exemplo, meio, muito ácido. Então, quando que a histamina é liberada no estômago? Quando ingere alimentos muito alergênicos. Essa histamina é a que mais libera o ácido clorídrico, com alimentos alergênicos pode desenvolver uma gastrite. E se a pessoa ainda tiver pouco muco protetor, aí o negócio piorou, né? Então, alguns exemplos de alimentos alergênicos. O ovo, para muita gente, o ovo é alergênico. O trigo, os lácteos, amendoim. Amendoim, fala que o amendoim tem muito fungo, né? Então, o estômago tem que ser ácido, mas sem passar do ponto. Como eu falei, tudo tem que estar em equilíbrio. E também é importante ter esse muco protetor para não desenvolver, né, uma gastrite ou até uma úlcera. Mas nós não precisamos de tomar remédio, esses inibidores da bomba de próton. Por quê? Porque o nosso próprio corpo regula. Sabe, a nossa máquina, o nosso organismo, foi tão bem projetado que nós temos sistemas reguladores, o próprio colesterol. Quando a gente tem muito colesterol, o fígado regula. E quando tem pouco colesterol, ele também produz mais colesterol. Isso é um exemplo. E o ácido do estômago é outro exemplo. Nosso corpo trabalha com feedback negativo. E nós temos um inibidor fisiológico da bomba para não deixar que acidifique demais o estômago. É a célula que, na presença do próton, lembra do H+, que é o ácido, ela libera uma coisa, uma substância que chama somatostatina, tá? Não confunda com somatomedina. Somatomedina é aquela produzida em resposta ao hormônio de crescimento, que é semelhante à insulina. Mas vamos deixar essa parte de lado. Então, essa somatomedina, que regula, quando está muito ácido, ela bloqueia a produção de ácido fisiologicamente. E, além disso, o muco, que é a mucina, protege o estômago e também tem um fator que chama EGF, que é o fator de crescimento endotelial. Então, já tem estudos que filamentos de glúten, ó o glúten aí, né, pode inibir... Esqueci o nome da pessoa que falou que não come massa à noite, mas come de dia, o que adianta? Olha só, presta atenção nessa daí. Tem estudos que comprovaram que tem filamentos do glúten que podem inibir esse IGF-1, que é um fator de crescimento endotelial, ele protege o seu estômago, tá? Ele repiteliza a parede do estômago quando ela é agredida, então ele regenera, então é bom ter ele. Mas tem filamentos do glúten que podem inibir o IGF. E o trigo, além de tudo, tem uma toxina que se chama desoxilvalenol. Esse desoxilvalenol agride a parede do estômago. A própria toxina do glúten agride a parede do estômago. Aí teria que entrar quem? Para proteger, regenerar? O IGF, para fazer a regeneração. Só que o próprio trigo faz a inibição, então ele ataca duas vezes, ataca com a toxina e ainda inibe esse fator de regeneração. Olha só. Você está comendo glúten ainda, né? O que acontece? Então, eles vão estimular os prótons que vão se juntar ao cloro para formar ácido clorídrico. O cloro sozinho não é ácido, então tem que estimular a bomba de prótons, o H+, para secretar esse próton e se juntar ao cloro e fazer o ácido clorídrico. Vocês entendem como a gente produz o ácido clorídrico? Nosso corpo bloqueia quando tem muito ácido clorídrico, mas quando o organismo está inflamado, por alimentos alergênicos, uma série de fatores, né, que a gente já comentou, metais, toxinas, vírus, bactérias, parasitas,
Então, isso não funciona. Não funciona, não tem essa regulagem. Né? Tudo isso que é ajustado, essa engrenagem que é ajustada no nosso organismo, se descontrola tudo. Então, a maneira mais utilizada no mundo para contornar esse problema de refluxo, tudo isso, são esses inibidores da bomba de próton.